Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Sala do Futuro. Hoje vamos trabalhar o tema do design 3D. Primeiro que tudo vamos comparar 2D com 3D. No 2D nós trabalhamos com duas dimensões, o Y e o X, que correspondem à largura e comprimento, e no 3D trabalhamos com mais uma, a Z, que será a altura. Para vos dar uns exemplos, é a diferença entre trabalhar com um quadrado e trabalhar com um cubo. Este tipo de design 3D tem aplicações em várias profissões e em várias tarefas do nosso dia-a-dia. Algumas podem incluir o design de videojogos, ou de filmes, ou outro tipo de animações. Temos algumas aplicações na própria arquitetura e construção civil, este será o caso de uma impressora industrial, ou até aplicações médicas, para construir próteses, ou até órgãos artificiais. O design 3D é uma ferramenta e uma grande área que é utilizada muito hoje em dia, e vamos apresentar um pequeno nicho desse design através de dois programas. O Tinkercad, que funciona a partir de um browser, portanto precisarão de uma ligação de internet, e o Matter Control, que não precisam de uma ligação de internet, mas têm que fazer o download. Aqui está o site do Tinkercad, e aqui o site do Matter Control, onde podem fazer o download do software. Vamos nos focar primeiro que tudo no Tinkercad. É basicamente um programa gratuito e fácil de utilizar para vários tipos de projetos 3D e até podem utilizar para o ensino. Cá em cima temos a opção do aprender, de ensinar, ou o blog para tirar dicas úteis. O que é que nós podemos aprender? Primeiro que tudo, ferramentas básicas à volta do design em projetos 3D. Podemos também construir circuitos eletrónicos ou até projetar com códigos. Mas, acima de tudo, vamos nos focar no mais básico de tudo, com os projetos 3D, que serão feitos neste plano de trabalho. Além disso, poderão utilizar um modo de Lego e um modo de Minecraft, se quiserem mudar um pouco a maneira como querem desenhar o vosso projeto. Podem criar uma conta de educador, até uma conta de aluno ou uma conta pessoal. Esta é a vossa página inicial, onde poderão ver os projetos em que tenham trabalhado mais recentemente, mas aquilo que nos interessa neste momento é criar um novo design. Iremos começar com o nosso plano de trabalho, onde nós iremos construir os nossos projetos. Aqui à direita temos algumas opções já pré-definidas, de objetos básicos. Nós vamos começar com a caixa. Vamos arrastar a caixa para o nosso plano de trabalho. Podemos editar o comprimento, largura, a altura, ou até mesmo a distância ao próprio chão. Poderemos até mudar a cor. Vamos mudar aqui rapidamente para outra cor. Mas também podemos deixá-la transparente caso queiramos ver a interação deste objeto com outros. Por exemplo, vou acrescentar aqui um cilindro, fazer uma intersecção entre os dois objetos. Poderemos ver já aqui na transparência. Vou puxar um bocadinho mais para cima. Podem ver já a interseção que ambos fazem, um com o outro. Vamos mudar-lhes a cor para ver como é que fica. Portanto, neste momento tenho um projeto que consiste na interação entre dois objetos. Tem aqui outras opções de formas, como textos e números, caracteres, conectores, que servirão também para projetos mais mecânicos, em que queiram criar ligações. Temos aqui uma opção dedicada a circuitos eletrónicos, caso queiramos construir um projeto só dedicado a este aspecto. E temos também uma opção mais arqueológica, que poderá ser útil para apresentar o tema de dinossauros. Portanto, vamos apagar aqui para ficar com o nosso plano de trabalho limpo. Mudar o nome do nosso projeto, vamos chamá-lo Tutorial. Vou mostrar as outras funcionalidades que o Tinkercad oferece. Vamos começar com a ferramenta de texto. Vamos criar primeiro que tudo uma placa para assentar o nosso texto. Depois escolhem a opção texto, arrastam para cima da placa, poderão mudar nesta barra e vamos lhe chamar Design 3D.
mudar a cor só para não ficar a confundir com a própria placa. Podemos criar uma caixa de seleção para todos os nossos objetos, caso queiramos fazer mudanças ao mesmo tempo. No entanto, também podemos selecionar apenas um para fazer essas mudanças. Temos também a opção Agrupar, que nos permitirá tornar todos os objetos dentro da caixa de seleção em apenas um. Portanto, sempre que eu modificar este objeto, tudo o que está dentro desse grupo será modificado em conjunto. Será uma ferramenta útil para fazer modificações rápidas, como em tamanho ou em cor. Temos também aqui uma opção de rascunho, onde nós poderemos criar os nossos próprios objetos. Vou criar aqui uma cruz, fazer algumas modificações à cruz, só para personalizá-la mais um pouco. Vou apagá-la um pouco do lado direito e um pouco do lado esquerdo. Ficamos ali com um pontinho, portanto, podemos utilizar a borracha. E vou só fazer mais uns cortes para personalizar mais um pouco. Criamos o nosso objeto a partir deste rascunho. Poderemos também fazer alterações às suas propriedades, tal como outro objeto qualquer. Outra ferramenta muito importante é a ferramenta da rotação. Caso queiramos rodar o nosso objeto nas 3 dimensões que já falámos, poderemos fazê-lo. Vou aproveitar aqui a nossa placa para criar um género de parede. Portanto, vou rodá-la a 90 graus e agora temos uma parede. Vou rodar também o objeto que eu criei. Se quiser fazer uma rotação mais rápida, posso usar a ferramenta de espelho. Vamos utilizar aqui esta pirâmide, só para verem muito rapidamente a rotação na vertical. Agora vamos limpar de novo o nosso plano de trabalho. Estas são as ferramentas mais básicas do Tinkercad. Agora o próximo passo é escolher um projeto e começar a trabalhar. Quando estiverem a iniciar o vosso projeto, podem utilizar um objeto de referência para vos ajudar a perceber melhor os detalhes. Aqui na Sala do Futuro nós tivemos imensos voluntários para serem os nossos objetos para os nossos designs, no entanto só pudemos escolher um. E a nossa escolha foi o pinguim. O processo de criar um design bem feito pode demorar, mas desde que tenham a companhia do vosso objeto, provavelmente vai correr tudo bem. Mas, cuidado! Convém acertar nos detalhes, que eles às vezes ficam um bocado zangados. E aqui temos o nosso pinguim. Temos aqui as nossas várias partes que tivemos a juntar para tornar este design uma realidade. Podemos selecioná-las individualmente, se quisermos depois fazer outras alterações. Se quiserem também podemos ver a opção do Minecraft ou do Lego. Portanto, o nosso pinguim é Minecraft, um bocadinho mais bem definido, fica assim. E em Lego, também um pouco mais definido, mas não tão bem como no Minecraft ou como no modo normal, fica assim. Mas acho que é melhor continuarmos com este design, sempre é mais bonito e mais redondo. Felizmente o nosso pinguim ficou muito contente com o desfecho e agora
é só ficar à espera que nós consigamos imprimi-lo na nossa impressora 3D, mas enquanto estivermos em quarentena, ele vai ter que esperar para ter a sua companhia. Passando agora para o Meta Control, vão descobrir que é muito semelhante ao Tinkercad, em termos das suas funcionalidades. O interface é um bocadinho diferente, mas acrescenta duas ferramentas muito importantes que o Tinkercad não oferece, que é uma ferramenta de interseção e corte e uma ferramenta de curva. Portanto, podemos ver o quão semelhante é ao Tinkercad. Temos o nosso plano de trabalho, temos os nossos objetos que nós podemos escolher. Podemos alterar os objetos da mesma maneira que podemos fazê-lo no Tinkercad. Começamos aqui novamente com a nossa caixa. Agora, para vos mostrar as funcionalidades novas. A funcionalidade de interseção vai-vos permitir cortar partes ou simplesmente ficar com a interseção entre certos objetos. Portanto, neste caso eu vou pegar aqui no cilindro e vou fazer um buraco na nossa caixa com a ajuda do cilindro. Portanto, eu vou selecionar ambos os objetos e aqui poderão ver as várias opções de interseção, que inclui combinar, subtrair, interseção e subtrair e substituir. Portanto, vamos experimentar a ferramenta subtrair e aqui têm que escolher o que é que querem subtrair, se é o cubo, se é o cilindro. Portanto, eu vou subtrair o cilindro, vou atualizar e agora a parte onde o cilindro estava a interagir com a nossa caixa desapareceu. A nossa outra ferramenta é a ferramenta de curva. Vou adicionar um objeto que não vai ter grande curva. Vamos novamente utilizar uma caixa. E temos aqui a nossa opção. Temos aqui três opções. Temos uma opção de curva em que o objeto fica curvado num certo diâmetro. Temos uma opção de aperto. E temos uma opção de torcer. Portanto, essas são funcionalidades que o Tinkercad também não oferece, que vos podem dar mais dinamismo a projetos que sejam um pouco mais diferentes. De resto, não é muito diferente do Tinkercad, pode ter uma biblioteca ligeiramente diferente ou alguma outra opção que funciona de maneira diferente, mas são muito semelhantes. Quando tiverem os vossos projetos prontos e quiserem exportá-los, certifiquem-se que escolhem o formato mais apropriado. Nós aconselhamos o formato OBJ ou então o formato STL. Este foi o nosso tutorial de introdução ao design 3D com as ferramentas Tinkercad e Meta Control. Esperemos que tenham gostado. Até uma próxima e aqui o Pinguim gostaria de dizer adeus.